Boa noite, senhores. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e agora sim nós vamos começar a brincar, tá? A matéria agora, ela começa a ficar um pouquinho mais complexa, então quem não assistiu a aula de hoje vai ficar meio perdido aí. Teve um aluno na semana passada que me pediu para tirar a dúvida de uma questão hoje. Ele tá aí? Não? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Teve um aluno que me pediu para tirar uma dúvida da questão daqueles exercícios que era para entregar, correto? Então, se ele tiver aí e quiser agora tirar a dúvida, pode falar. Senão, nós vamos dar continuidade na aula. Matheus, Oi. Abaixa um número pouquinho o 11. volume. Abaixa um pouquinho o volume, seu volume aí do alto-falante. Ô, Matheus, parece que... Beleza, tá me ouvindo? Gente, um de cada vez. Espera aí. Fala um aí. Matheus, parece que ele pediu para fazer a número 11. Número 11. Isso. Tá. Mais alguma daquela lista para a gente encerrar e passar para a próxima? Ô, Matheus, só em Sim. relação aos exercícios aí, todos que você recebeu, você chegou a retornar o e-mail? Não retornei, não tive tempo de retornar, não. Mas se vocês tiverem me enviado, caso não tenha chegado, só se vocês me reenviarem que eu considero, beleza? Só vocês me mandar um print aí provando que me enviou que tá ok. Ah, não, beleza. Gente, então vamos fazer essa número 11 para a gente passar para frente. Deixa eu só achar a lista de exercícios aqui. Essa aqui, né, pessoal? Ó. Deixa eu só ligar a câmera. Matheus. Oi. Oi. Eu. Você que tinha pedido? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo mais ou Isso. menos. Tá picando. É a número 11 mesmo, é isso? Correto. Beleza. Vamos fazer ela aqui. Estou só ajustando a minha câmera aqui. Vou pegar umas folhas.
a ler a questão número 11, tá? Ela diz o seguinte: a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material, né? A condutividade caracteriza-se a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinando-se comprimento e área da seção. Então tá aí, ó, tá falando essa teoria aí que a gente já sabe, né? Que a resistência de qualquer tipo de material, ela depende do comprimento da área, né? E obviamente do material que ele é feito, correto? E aí, nos diz aqui que um eletricista comprou um rolo de 100 metros de cabo de ferro, tá? De 1,5 milímetro. Para começo de conversa, esse cabo de ferro nem existe, né? Isso aí é só teórico para a gente entender, inclusive, por que não existe o cabo de ferro. De 1,5 milímetro quadrado. Milímetro quadrado, medida de área, né? Para alimentar uma carga monofásica, 220 volts, que fica a 50 metros do disjuntor. E nos deu aí a carga do aquecedor, tá? Só pegar uma caneta aqui. E aí ele está nos informando aí alguns dados que eu vou copiar para a folha aqui, ó, que são importantes, tá? Primeiro, a área de seção do fio, ela é igual a 1,5 milímetros quadrados, tá? Milímetros quadrados significa o quê? Que eu tenho que transformar para metro, certo? E aí entra aquele velho macetezinho, ó, que eu passei para vocês. Então, milímetros quadrados. Nós sempre trabalhamos com unidades do Sistema Internacional, no SI, né? Que seria, no caso, aí o metro. O macete é o seguinte: milímetro é igual a vezes 10 a menos 3, que é o prefixo mili, correto? Então, eu só multiplico vezes 10 a menos 3, vou só colocar aqui para simbolizá-lo, pelo quadrado aqui, ó, do milímetro, certo? Assim eu já transformo automaticamente a minha área. Desculpa. Metros. Área é igual a 1,5 vezes 10 a menos 6 metros, tá? Então, ó, para quem não lembra o macetezinho, milha é menos 3, eu só multiplico aqui porque aqui está quadrado, correto? E aí eu transformei minha área aqui, ó, em 1,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, né? Obviamente. É área. Tá. Ele também nos informou que o cabo tem 100 metros. Vamos lá na questão de novo. O cabo, ele tem 100 metros, tá? E ele vai colocar entre um disjuntor e uma carga que estão a 50 metros. Então, ele falou para nós que é monofásico, significa que são dois fios. Um de 50 metros indo e um de 50 metros voltando. Ou seja, duas fases, né? 220 volts, ó. Então, o comprimento total do meu circuito é o quê? 50 mais 50 é exatamente o rolo dos 100 metros. Então, isso significa o quê? Que o meu comprimento é igual a 100 metros. Sabendo disso aí, tem algumas outras informações importantes aqui. Com relação à carga, potência e tensão aqui, por enquanto eu não vou mexer, tá? Mas ele nos informou que o cabo é do material ferro. E o ferro, ele tem uma determinada resistividade. Se nós rolarmos aqui, ó, eu tenho uma tabela de resistividade. E o ferro está aqui, ó, 9,71 vezes 10 a menos 8. Significa que a resistividade do ferro ou do cabo, né? 9,71 vezes 10 a menos 8. Tá? Essa é a nossa resistividade. No caso aqui, ohms metro, né? Ohms vezes metro. Unidade medida.
Então, nós já temos tudo que a gente necessita para quê? Para calcular a resistência desse fio, tá? Por que eu preciso saber a resistência desse fio? Ora, com a resistência eu consigo aqui calcular qual é a queda de tensão que vai ficar sobre esse cabo, correto? Porque não vai chegar esses 220 lá na carga, né? Obviamente. Parte dessa tensão vai experimentar uma queda aqui no condutor, correto? Então vamos lá, ó. Nós vamos usar a fórmula básica, né? Que a gente já está cansado de saber aí, que a fórmula da resistência é igual resistividade vezes comprimento sobre área, tá? Segunda lei de Ohm. Então, nós vamos montar aqui, ó, resistência é igual resistividade, 9,71 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, que é 100 metros, isso aqui dividido pela área, que é 1,5, vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai nos dar uma resistência igual a... Deixa eu só pegar uma calculadora aqui. Pessoal, alguém tem uma calculadora aí? Matheus, Oi? a minha resistividade do ferro eu pus 10 vezes 10 elevado a menos 8. É porque você Eu resolvi ela. provavelmente você deve ter procurado em outra tabela, né? Isso. Não tem problema, não. Isso aí é Eu questão achei 6,67 ohms. varia um pouquinho, mas não tem problema, não. Isso aí é questão de autor. O autor que você pegou, ele arredondou aqui, ó. 9,71 para 10, né? Correto. Sem problema. Pessoal, quem tem a calculadora é para me ajudar. Hoje nós vamos fazer muito cálculo. Eu quero que alguém... 4,73. Você fala o quê? A resistência? Isso. Não. Eu fiz aqui 6,47. Confere aí de novo. Deu isso mesmo. Ele tem 47 mesmo. Ó, menos 8 em cima, menos 6 embaixo. Aí, pessoal, eu vou fazer aqui, vocês vão falar no resultado, porque senão a aula não vai render. Tem muito cálculo aqui, a próxima matéria vocês vão ver que é muito cálculo. Então, se eu for ficar fazendo aqui e fazendo conta no calculador, nós não vamos sair do lugar, não. Beleza? Então, vocês vão me ajudando aí. Ó, a resistência aqui deu 6,47. Isso significa que o nosso condutor apresenta essa resistência. Correto? E se nós formos pensar, então, nós podemos desenhar aqui um circuito, ó, que é a fonte de alimentação, 220 volts, né? Que ele já nos falou. Nós temos aqui, ó, vou colocar aqui R do condutor, que é a queda no cabo. Quanto que vale essa queda? 6,47 ohms. E nós temos aqui, ó, o RL, tá? O que é o RL? A nossa carga. Ele nos deu lá na questão os dados da carga. Ele falou que a carga tem 1 kW ligado em 220 volts. Tá? Então, vou colocar os dados aqui, ó. Tá. E aí, nós podemos fazer o seguinte. Nós sabemos que a potência da carga... Porque a gente tem que encontrar agora a resistência da carga, tá? Por que a gente precisa encontrar a resistência da carga? Porque eu encontrando a resistência da carga, eu tenho um circuito em série, alimentado por uma fonte que eu conheço. Então, consigo deduzir quanto de tensão vai ficar no condutor e quanto de tensão vai sobrar para minha carga, que é exatamente o que a questão está nos pedindo. Então, vamos lá, ó. Eu sei o quê? Que a minha potência é igual a tensão vezes corrente, tá? É uma carga monofásica comum. Então, minha potência segue essa fórmula comum. Só que o que eu tenho? Eu tenho potência e eu tenho tensão. E eu estou procurando a resistência. Então, para você não ter que ficar decorando aquele monte de fórmula, decora essa fórmula e as outras você deduz, certo? Como assim? Ó,
eu tenho a potência e eu tenho a tensão, só que eu quero encontrar a resistência. Então, onde tem corrente, eu vou substituir pelo quê? Eu sei que I é igual a V sobre R. Correto? Então, eu simplesmente vou substituir, ó. V sobre R. Então, a minha potência, ela é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Você não tem necessidade de decorar essa forma. Você tem que saber só uma. Com essa uma que você sabe, você deduz todas as outras, tá? E aí, ó, nós temos a nossa potência com relação a tensão e resistência. E assim eu posso achar minha resistência. Obviamente, minha resistência é tensão ao quadrado sobre a potência. Então, minha resistência é igual a 220 ao quadrado sobre 1 vezes 10 a 3. Quanto dá isso aqui, pessoal? 880 mil? Não, vai dar muita coisa. 48, 220 ao quadrado sobre 1000. 48,4. 48,4. Então, o que eu fiz aqui? Eu acabei de achar a resistência da minha carga, que é 48,4 ohms. Correto? Sendo assim, eu tenho a resistência total do circuito, eu tenho a tensão, tenho a resistência do condutor, a resistência da carga. Eu posso fazer isso aqui de vários jeitos, tá? Nós sabemos que quando eu tenho um circuito em série, a queda de tensão ela é diretamente proporcional à resistência, certo? Então, eu posso resolver isso aqui da seguinte forma. VRL, ou a tensão sobre a carga, ele está pedindo a queda, né? Vamos fazer a queda direto, então. Qual é o percentual de queda de tensão a carga experimentará? Tanto faz, né? Vamos fazer da carga mesmo. Então, o meu VRL ele é igual ao quê? Ao RL vezes 220 dividido por RL mais R do condutor. Certo? Posso usar essa fórmulazinha direto. Ah, Matheus, eu não quero decorar essa fórmula e tal. Beleza, usa a lei de Ohm. O que você tem que fazer aqui? Calcular a corrente. Quando você calcula a corrente, você consegue, através da lei de Ohm, calcular a queda de tensão em cada resistor. Vamos fazer dos dois jeitos para provar que dá certo. Ó. Então, o meu VRL é igual ao RL, que é 48,4, vezes 220, sobre 48,4 mais 6,47. Quanto que dá aí, pessoal? R$194,05. 194,05 volts. O que isso significa? Que essa tensão aqui está chegando para a gente na carga. Dos 220, está chegando só 194,05. E aí teve até um aluno que, no dia que eu questionei aqui, ele falou que me parece que a queda de tensão máxima é 10%, tá? Então, vamos ver se isso aqui está na norma, né? Se a gente fizer aqui, ó, isso aqui dividido pelos 220, nós vamos ter a porcentagem, né? Então, ó, esse valor dividido por 220 vai nos dar aí, ó, 88. Então, a carga está ficando com praticamente 88%. Isso significa que eu tenho quanto de queda? 12% de queda. Aproximadamente, viu, gente? E é exatamente o que está pedindo a letra A, né? Está pedindo para nós, ó. Qual a porcentagem de queda de tensão a carga experimentará? Calculei a tensão da carga e fiz uma regra de 3, deu 88%, obviamente eu tenho 12% de queda. Isso significa o quê? Que a queda está maior do que a norma prevê. Por que essa queda está maior que a norma prevê? Esse cara usou um condutor de ferro, tá? Se a gente for lá
tabela de condutividade ou de resistividade, nós vamos ver que o ferro não é um bom condutor, tá? Ele é um péssimo condutor aqui no caso, correto? Ele é quase 3 vezes pior do que o alumínio, 7 vezes pior do que a prata e o cobre, tá? Geralmente a gente usa o quê? Cabo de cobre, cabo de alumínio, né? Cabo de prata também não vale a pena porque é economicamente inviável. Então é só para aplicações muito específicas. Aqui eu tinha falado que tem outro jeito de fazer. Como que é o outro jeito de fazer? Eu calculo a corrente do circuito. Muito simples, ó. Pode perguntar aqui rapidinho aqui. Pode Esse perguntar. esse R aqui é resistividade, é R conde aí? Não. O R conde é o R do condutor. É a resistência, Ah, tá. certo? É a resistência do condutor, ó. Que está em série com a resistência da carga. Entendi. Beleza? Gente, pode perguntar. Teve dúvida, pare e pergunta. Não acho ruim quando pergunta, não. Acho é bom. Então, vamos lá. Qual que era o outro jeito de fazer, né? Pela lei de Ohm. Ele deu 217. Oi? O meu deu 217 volts. Não. Vai ter que conferir aí para ver o que aconteceu. Porque essa queda ela é bastante grande. Se você usar o ferro. Você usou a resistividade do ferro? Foi. Eu Se devo ter você batido usar... errado. Hã? Vou ver o que eu fiz de errado aqui. Pode prosseguir. Confere aí. Confere aí. Eu vou fazer de novo aqui, ó. Só que eu vou fazer agora pela corrente, tá? Como que eu vou fazer pela corrente? Vou fazer aqui o seguinte, ó. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Tá? Do nosso circuito aqui, ó. Isso significa que eu tenho a tensão, eu tenho a resistência total, eu vou calcular a corrente de um circuito em série. Então, a corrente é o quê? Tensão sobre resistência. Então, a minha corrente é 220 e a minha resistência é a somatória da resistência do condutor e da resistência da carga. Tá? Então, vou somar as duas. Resistência do condutor, ela é 6,47 mais 48,4. Nós temos uma corrente aí, ó, já tinha calculado aqui, de 4 amperes, tá? Se eu quiser saber qual que é a porcentagem de perda, né, no meu condutor, muito simples, o meu VR conde, ou a tensão de queda sobre o condutor, ela é igual a quem? Ao R conde vezes o I. Então, meu VR conde é igual R conde é 6,47 vezes o meu I que eu acabei de calcular vezes 4. Então, a minha tensão perdida sobre o condutor vai ser igual, quem faz aí para mim? 6,47 vezes 4. Vamos ver se vai bater. Ué, deu 25,88, não? 25,88. Olha, não bateu. Bateu sim. Porque aqui em cima nós calculamos VRL, ou a tensão na carga. Aqui embaixo a gente calculou o quê? A tensão sobre o condutor. Tá? Para eu saber a tensão sobre o condutor, regra de 3 simples, ó. Se 220 é 100%, quanto será 25,88? Multiplico cruzado. Vai me dar aí, ó. Quanto vai me dar aí? 219,93. Não. 11,7. 11,7. Certo? 11,7%. Desculpa, por cento. Aqui, ó. Questão de arredondamento, tá vendo? Ali a gente arredondou, ali deu 12. Ok? Isso significa que eu posso usar os dois métodos para chegar no resultado. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguém não entendeu, não conseguiu chegar? Pode falar. Então vamos aqui, ó, para a letra B.
E essa letra B, ele está perguntando, ó, caso o cabo fosse de cobre, qual seria o percentual de queda, né? Todos os dados são iguais. A área do condutor, certo? A tensão, a potência, tudo igual. O comprimento, né? O que vai mudar? Vai mudar a nossa resistividade, que a gente tinha usado a do ferro, e agora a gente vai usar a do cobre, tá? Só pegar uma folha aqui. Então, todos os dados são iguais, exceto o quê? A resistividade. Vamos pegar a nova resistividade? A gente vai na tabela e olha a resistividade do cobre. 1,67 vezes 10 menos 8. Então, ó, letra B. 11B. 1,67 vezes 10 a menos 8. Mudando a resistividade, obviamente, eu vou mudar a resistência. Vou montar a fórmula aqui da resistência de novo. Resistência é igual a resistitividade vezes comprimento sobre área. Ou seja, 1,67 vezes 10 a menos 8 vezes 100 sobre 1,5 vezes 10 a menos 6. Qual vai ser a nova resistência do cabo aí para nós? Eu achei 1,1. 1,1 ohms. Veja só, pessoal. Olha o quanto essa resistência caiu. Só por eu ter usado o cabo de cobre. Ó. Ela era 6,47, caiu para 1,1. E isso vai fazer muita diferença no percentual de queda. É o que nós vamos ver. Ó. Se a resistência agora é 1,1, vou usar o mesmo método aqui. Ó. Que método? O método em série, de eu calcular a queda de tensão em série. O que eu faço? Eu pego a tensão que eu quero calcular. Vamos calcular diretamente do condutor, que é mais fácil, né? A tensão que eu quero calcular, ou seja, VR condutor, vezes a tensão total, dividido pela soma das quedas, ou seja, a resistência total. Então, ó, eu vou pegar o meu VR condutor, vai ser igual R condutor vezes tensão total sobre R condutor mais RL. Isso aqui vai ser 1,1 vezes 220 sobre 1,1 mais, a gente tinha calculado aqui, né? É a mesma carga. 48,4 ohms. Quanto que dá isso aqui, gente? Pessoal, tem alguém fazendo aí? 4,89? Mais ou menos isso aí mesmo. 4,89 volts. Essa é a queda no condutor. Agora eu quero a porcentagem. É só pegar esse aqui e dividir por 220, né? Vezes 100. 4,89 dividido por 220 vezes 100. Vai me dar aí quantos por cento? 2,44. 2,4%. Vamos colocar assim. Tá variando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, aí é arredondamento, não tem problema. Mas vejam só, eu só troquei o condutor. É a mesma distância,
É a mesma carga, a mesma tensão. Nesse primeiro aqui, a gente teve uma queda de 11,7%. Com cobre, 2,4%. Certo? Excelente, né? Uma queda muito boa. Vai chegar aí, vamos colocar 215 volts na carga. Qualquer carga aceita esse tipo de variação. Já essa variação de 25 volts, chegando a 194 volts, é uma queda muito, muito grande, certo? Então é por isso que não existe cabo de ferro. Ou melhor, não existe cabo de ferro para alimentar cargas, né? Pode existir um cabo de ferro aí para outro tipo de aplicação dentro de um laboratório de física, alguma coisa nesse sentido. Então, beleza, apaguei o quadro, joguei a folha fora. Pessoal, alguma dúvida? Vamos passar para frente? Então, vamos lá. Agora vai começar a ficar interessante a matéria, viu? Uma matériazinha bacana. Se fosse para nomear, dar outro nome para essa matéria, seria eletromagnetismo aplicado. Tá? Quem fez eletromagnetismo sabe que é uma matéria muito gostosa. Então, é para nós mesmos que gostamos de cálculo. Ok? Circuitos magnéticos. Então, ó, o que é um circuito magnético, né? Um circuito magnético, ele depende, ou ele só existe, quando eu tenho o quê? Um indutor ou uma bobina, né? O que é um indutor, o que é uma bobina? É simplesmente um condutor enrolado, tá? Então, se você colocar no seu dedo aí, enrolar um condutor, um fio nele, você está fazendo um indutor. Ah, mas meu dedo é de material orgânico, meu dedo é 70% água. Não interessa o núcleo do condutor, do indutor ou da bobina. Se você enrolou um condutor, você tem uma bobina, certo? Então, ó, ele tem alguns elementos básicos. É um ímã ou um eletroímã e o núcleo. Ah, mas você acabou de falar que não importa. Se não tiver nada dentro, ainda assim vai ser uma bobina ou um circuito magnético. Sim. Se tiver ar, vai ser uma bobina ou um circuito magnético. Se tiver vácuo, vai ser uma bobina ou um circuito magnético. Por quê? Porque as linhas de força ou as linhas de fluxo magnético, né, ela ultrapassa ou percorre qualquer material. Qualquer material, tá? O único jeito de você bloquear essas linhas é você oferecendo outro tipo de passagem para essas linhas de força. É o que acontece na gaiola de Faraday, né? Que você, dentro da gaiola de Faraday, você tem um campo elétrico, um campo magnético nulo. Por quê? Porque você está dentro de uma gaiola metálica, e essa gaiola metálica ali, se ela for de ferro, de aço, né? Material ferromagnético, ela oferece um novo caminho de maior permeabilidade magnética para essas linhas passarem, tá? Então é por isso que quando você está dirigindo seu carro lá e dá uma bobeira e bate num poste, e esse poste, os condutores ou os fios do poste caem em cima do seu carro, o que você tem que fazer? Ficar dentro do carro, tá? Porque o carro, ele é um exemplo de gaiola de Faraday. Você está dentro de uma, entre aspas, esfera metálica. E qualquer tipo de corrente elétrica vai passar ali por essa corrente, por essa armadura, que seria o quê? A lataria do carro. Então, não sai do carro. Ah, mas e se o carro pegar fogo? Aí, você vai pesar aí. Se você vai sair do carro ou se você vai morrer queimado, certo? Se o fogo chegar, você não tem jeito. Mas é evitar ao máximo de sair. Porque quando você sai do carro, a corrente que está passando na lataria, mesmo que você pule, tá? A tensão no poste média tensão é 3.800 volts. Então essa tensão aí, ela tem uma centelha muito grande. Ela rompe o dielétrico do ar com facilidade. Então é por isso
tá? Mesmo que tenha aqui ar, nós temos um circuito magnético. Então, o núcleo pode ser o quê? Eu acabei de falar, né? Ar, pode ser vácuo, pode ser alumínio, pode ser ferro, pode ser o que for, tá? Cada material vai ter a sua permeabilidade magnética. Assim como cada material que nós acabamos de ver tem o quê? A sua resistividade e a sua condutividade. E é por isso que a gente estudou muito essa questão da resistividade, para a gente fazer um paralelo agora com o circuito magnético. Então, ó, o circuito magnético abaixo apresenta um exemplo muito simples. Esse aqui é o circuito magnético mais simples, tá? Nós temos aqui um núcleo, geralmente, esse núcleo é ferromagnético. O que é ferromagnético? De materiais ferrosos, tá? Como a gente viu na outra aula, os ferros magnéticos, eles têm facilidade em manter as linhas de força, as linhas de fluxo magnético, no seu interior, tá? Então, esse núcleo de ferro, ele vai manter a grande maioria das linhas aqui, ó. Vai escapar uma linhazinha ou outra, tá? Mas a grande maioria vai ficar no núcleo. Já se esse material fosse polímero, ou seja, material de plástico, borracha, que não é ferromagnético, ou até mesmo um alumínio, o que ia acontecer? Essas linhas iam escapar muito mais, tá? Poucas linhas ficariam aqui no núcleo. Então, a grande maioria dos núcleos são de material ferroso. Ímã ou eletroímã? Por quê? Eu tenho dois tipos de geradores de campo magnético, tá? São eles um ímã natural, que todo mundo conhece, né? Ele já gera naturalmente, ele já tem um alinhamento dos seus átomos e gera naturalmente um campo magnético, certo? Ou um eletroímã. O que é um eletroímã? Uma bobina. É uma bobina, é um condutor enrolado. Então, um condutor enrolado ou um ímã, eles fazem a mesma coisa, eles geram fluxo magnético, tá? Para eu gerar esse fluxo magnético, além do condutor enrolado e do núcleo, eu tenho que ter o quê? Uma corrente elétrica circulando a bobina, tá? Se eu não tiver corrente elétrica nenhuma, aquilo ali é só um condutor enrolado. Obviamente, eu tenho que ter uma corrente elétrica. Para eu ter uma corrente elétrica, eu tenho que ter o quê? Uma diferença de potencial aplicada nos terminais da bobina, tá? Assim, eu consigo gerar um campo magnético, ou eletromagnético. E essa bobina, ela tem N espiras, ou seja, quantas vezes ela foi enrolada? Vamos olhar essa aqui, quantas espiras tem. Ela tem aqui 1 volta, 2 voltas, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Então, essa bobina aqui, no caso, ela tem um N igual a 7. Ou seja, ela tem 7 espiras, tá? Esse núcleo tem um comprimento médio. Todas as vezes que a gente for trabalhar com circuito magnético, a gente sempre vai pegar o comprimento médio. O que é o comprimento médio? Eu tenho um comprimento aqui, ó, que é o perímetro externo desse núcleo, tá? Esse é o perímetro externo. E eu tenho aqui o perímetro interno, ou seja, o comprimento interno desse núcleo. Quando eu vou trabalhar em circuitos magnéticos, eu sempre pego aqui no meio, ó. Eu divido a razão e pego no meio exato, tá? Esse é o chamado comprimento médio, que é sempre o que a gente vai trabalhar. Que, inclusive, foi mal desenhado nesse desenho aqui, né? Foi mal representado, ó. Não quer dizer que ele esteja errado, porque, pelo que eu estou entendendo aqui, ele apenas deslocou esse desenho aqui do comprimento médio. Ele teria que ser aqui, né? Ó. Só que ele deslocou o desenho todo para cima e para a direita. Então, provavelmente, ele está com o comprimento correto, só que ele foi representado errado. Essa linha tem que ser aqui no meio, tá? No meio exato. E esse núcleo, ele é feito de um material que tem um determinado quê? Permeabilidade magnética. A gente vai ver o que é permeabilidade magnética. Mas dando um spoiler aqui,
permeabilidade magnética é exatamente qual é a facilidade desse material manter essas linhas de força em seu interior, ou o fluxo magnético em seu interior, tá? Então tá aqui, ó, outra representação. Nós temos uma bobina, novamente, né, um condutor enrolado. Nós temos uma corrente para gerar aqui a força magnetomotriz, né? Nós temos, essa bobina tem N espiras. Temos a permeabilidade magnética do núcleo, né? Isso depende do material em que ele é feito. Temos a área do núcleo. Aqui estava escrito aqui fluxo magnético, tá? Saiu só o magnético aqui, ó. Então, nós temos o fluxo magnético, pois eu tenho uma corrente circulando aqui. Esse fluxo magnético, ele dá a volta no núcleo, tá? E continua aqui, ó, fazendo o seu caminho, como se fosse um ímã. E nós temos o comprimento médio do núcleo. Com essas informações, a gente consegue descobrir muita coisa desse circuito magnético, tá? Basicamente, o que nós temos aí, ó? Nós temos a letra Φ, que representa o fluxo magnético. Nós temos aqui outra unidadezinha de medida, daqui a pouquinho a gente vai ver melhor, que é a densidade de fluxo magnético no núcleo. Nós temos a área do núcleo e nós temos aí a permeabilidade magnética do núcleo, tá? Um exemplo aqui para a gente fazer. O que a gente faz? Matheus, Oi? esse slide seu tá. Você disponibiliza no grupo, por favor, se puder? Coloco. No final da aula você me lembra que eu mando lá. No intervalo tem como não disponibilizar? Oi? No intervalo tem como você disponibilizar, né? Pode também. Só você me lembrar. Tá. Valeu. Beleza? Beleza. Então, gente, ó. Aqui nós mostramos o circuito magnético mais simples possível, tá? Matheus, Oi? a permeabilidade magnética e a unidade de medida delas pode representar de 3 maneiras que estava ali? Olha, é até interessante. Mais para frente eu vou ver se eu deduzo essa unidade de medida para vocês. Ela dá um trabalhozinho. Você chega nessa unidade de medida por uma fórmula. Você chega nessa unidade de medida por outra fórmula. Mas a mais usada e a mais encontrada é essa aqui, ó. Certo? Que é o quê? R por metro. Tá? H por N. Então a gente vai sempre trabalhar aqui, ó, com R por metro. Tá? Mais na frente, eu não sei se eu coloquei no slide, eu acho que não. Mas eu tenho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem todas as unidades medidas com todas as variáveis que a gente vai trabalhar. Aqui, ó. Essas são as poucas unidades medidas, poucas variáveis que nós vamos trabalhar no circuitos magnéticos. Tá? Força magnetomotriz. Depois vou até copiar aqui, se vocês quiserem dar um print aí. E aqui tem todas as unidades medidas. Aqui eu já usei essa. Mas vamos usar outra que é melhor. R por metro. Vamos padronizar. Ok? Beleza. Então, ó. E aí, nós temos um outro tipo de circuito magnético, que é igual ao primeiro, só que o primeiro, se a gente notar, ele tem um núcleo inteiro, tá? Então, ó, o núcleo dele aqui, ó, tá fechadinho. As linhas magnéticas estão passando aqui, ó, normalmente. Certo? Então, existe também o circuito magnético com o entreferro. Existem diversas formas de dimensionamento de circuito magnético, tá? Então, nós vamos ver o segundo tipo, que apresenta a descontinuidade do material do núcleo. Essa descontinuidade é chamada entreferro, tá? Chamamos de entreferro a parte do circuito magnético
que não é composta pelo material magnético predominante, né? Em outras palavras, esse monte de coisa aqui, isso aqui é o entreferro, tá? Então, quando se eu pegasse o núcleo, fosse lá, ó, e picasse, partisse ele de um pedaço ali, ó, o que eu ia fazer? Eu ia fazer com que esse núcleo apresentasse uma descontinuidade, correto? Então, o que tem aqui no meio? É ar, né? Antes tinha um material magnético, ferro magnético, e agora tem ar. Esse aqui é o nosso entreferro. E nós vamos ver o quanto isso aqui modifica as nossas variáveis no circuito magnético, tá? É uma coisa simples. Às vezes você vai lá e faz um rasgo no núcleo de 1 milímetro. Vai variar muito, muito. Ô, Matheus. Sim? Matheus. Sim? Tá, desculpa. Você falou que esse entreferro aí pode ser... Você deu um exemplo com ar, mas pode ser de outro material também, né? Pode. Então, aí, no caso, quando é de outro material, aí você tem que usar alguma variável desse material para calcular? É a permeabilidade magnética, tá? É esse Mi aqui, ó. Aí o valor do Mi vai ser diferente. Isso, exatamente. Não, beleza. Geralmente, a gente tem no núcleo ou material ferromagnético ou ar, tá? Não, a gente não usa fazer de outro material, ou é muito raro. Eu nunca vi. Por quê? Porque a relutância do núcleo, que nós vamos ver o que é relutância daqui a pouquinho também, ela tem a ver com a permeabilidade magnética. Se eu vier aqui colocar um pedaço de alumínio aqui, vai ser quase a mesma coisa que se eu deixar o ar. Porque a permeabilidade magnética desses materiais, alumínio, cobre, do ar, ela é praticamente a mesma, tá? Então, o que é melhor? O que é mais barato? O que é mais prático? Eu deixar ali um vão com ar, ou eu colocar um pedaço de alumínio, um pedaço de cobre, tá? Então, não faz sentido. E por outro motivo também. Caso eu queira a permeabilidade magnética de um cobre, de um alumínio, ou de qualquer outro tipo de material, eu consigo ela apenas variando essa distância aqui, ó. Que é chamada gap, tá? O gap nada mais é do que a distância, o tamanho do entreferro. Eu variando esse tamanho aqui, ó, essa relutância magnética, eu consigo atingir qualquer tipo de material, de acordo com esse entreferro. Então é uma coisa muito rara eu ter outro tipo de material ali. Pode até ter alguma coisa nesse sentido para questões didáticas, para você aprender, para você calcular, mas na prática, ou o núcleo é inteiro, ou o núcleo é cortado. Tá? Matheus, qual que é a função do entreferro? O entreferro, nós vamos calcular bastante coisa com o entreferro, mas basicamente o entreferro ele faz com que o fluxo magnético tenha uma dificuldade de passar aqui, ó, tá? Porque o fluxo magnético tá vindo aqui, seria um isolante, Matheus, então? Não é um isolante, porque o isolante, ele basicamente isola. Quando você tem um isolante elétrico, você vai lá e passa uma fita isolante, não está passando corrente elétrica ali, porque você isolou. Seria um mau condutor, então. Exatamente. Ele é um mau condutor, ou ele é um condutor pior do que o entreferro. Quantas vezes pior? Depende do material do entreferro, tá? Inclusive, a permeabilidade magnética dos materiais ela é baseada na permeabilidade magnética do ar, que é chamada μ0. Nós vamos ver quanto que ela vale. Acho que eu coloquei naquela tabela ali, tá vendo? Mas para que serve então, Matheus? Justamente para aumentar a relutância magnética desse circuito. Ou seja, ele serve para dificultar a passagem do fluxo magnético. Mas por que eu quero isso? Porque isso aqui é bem mais complexo do que parece. Se eu aumentar a relutância aqui, ó, sabe o que eu vou fazer com a corrente? Eu vou aumentar a corrente. Certo? Se eu aumentar a corrente, automaticamente eu estou aumentando o quê? A força magnetomotriz aqui, ó. Então isso aqui tudo está conectado. Qualquer variaçãozinha que eu colocar aqui no meu circuito
ele vai alterar os outros dados. Isso aí nós vamos calcular tudo, daqui a pouquinho vocês vão entender direitinho o que é, para que serve um entreferro. Existem alguns circuitos com mais de um entreferro, e aí o negócio começa a complicar mais ainda. Existem alguns circuitos com mais de uma bobina, e aí o negócio complica mais ainda, tá? Então, cada um vai ter a sua função. Geralmente, você encontra isso aqui? Não. Em um circuito magnético assim, não. Tá? Por que eu tenho que estudar isso, então? Porque existem máquinas magnéticas ou circuitos magnéticos que têm o gap naturalmente, ou o interfere naturalmente. Que tipos de máquinas? Quem assistiu a aula passada vai lembrar do motor. O motor, ele tem ali, ó, o seu primário, que seria o estator, e ele tem o secundário, que seria o rotor, que está dentro dele. O fluxo magnético, ele circula de fora para dentro e de dentro para fora. Só que entre o rotor e o estator tem o quê? O rotor tem que girar, ué. Eu não tenho contato físico entre o rotor e o estator, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma figura para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu queria pegar uma de perfil. Isso aqui está mostrando mais ou menos. Queria pegar uma de perfil para vocês entenderem. Aqui, ó. Acho que essa aqui vai dar para ver. Depois nós vamos entrar em motor, nós vamos ver transformador, vocês podem ficar tranquilos. Estou dando só exemplo porque eu gosto de mostrar a aplicação, senão fica um negócio meio jurar por Deus, né? Olha aqui, ó. Tá vendo que o rotor não encosta no estator? Nem pode encostar, né? Quem já trabalhou aí sabe. Se você não colocar essa tampa direitinho no motor aqui, ó, esse rotor aqui fica meio inclinado, né? Chamado aí enjambrado, e ele começa a pegar no estator. Você estraga o motor com isso aí. Porque o rotor, ele gira ali 1.750 RPM, 3.600 RPM. Então ele gira e ele tem que girar livremente. Então não é possível eu fechar esse circuito magnético, tá? Porque uma coisa aqui não tem nenhum pente aberto. Se tivesse um pente aberto, eu ia. Nossa. Tá aqui o motor. Eu queria uma canetinha, né? Não tem jeito, não. Tá aqui o motor, correto? Aqui nós temos as bobinas, ó. Essa bobina do motor faz assim, ó. Várias bobinas, né? Que a gente fala que o motor tem vários polos, cada polo tem várias bobinas. Essa bobina fazendo essa, né? Aqui, gente. Essa bobina fazendo essa volta, o que ela está fazendo? Ela está induzindo um fluxo magnético que sai daqui, ó, e passa aqui, ó. Correto? Esse fluxo magnético, ele induz uma corrente no rotor. Essa corrente do rotor induz um fluxo magnético no rotor. Então, eu tenho fluxo magnético no estator e eu tenho fluxo magnético no rotor, tá? E esse fluxo magnético, ele interage entre si. Como assim? Ele passa aqui, ó, do estator para o rotor e do rotor para o estator. Certo? Só que entre o rotor e o estator, eu tenho ali nem que seja uma ínfima, uma pequena diferença preenchida de quê? De ar. Correto? Por quê? Porque eu não posso ter contato entre o rotor e o estator, porque o rotor roda. Beleza? Existem alguns motores que têm ali no seu entreferro outro tipo de material. Quais motores são esses? Geralmente são bombas ou motores que trabalham submersos. Se quem já mexeu aí numa bombinha de combustível de carro, deu para perceber que a bombinha fica dentro do combustível e o combustível circula dentro da bomba, tá?
Ele circula no rotor da bomba. Então, aqui nesse interior, ó, ao invés de eu ter ar, igual na maioria dos motores, eu tenho combustível, gasolina, álcool, né, etc. Então, o cara, quando foi projetar essa bombinha de gasolina, ele teve que levar em consideração quem? O entreferro. Então, por que eu estudo entreferro? Porque, mesmo eu não querendo, o entreferro está presente em alguns circuitos magnéticos, por exemplo, nos motores, tá? Nos geradores. Então, é por isso que eu estudo. Oi? Matheus, Oi? um exemplo também é o cabeçote de videocassete. É o mesmo procedimento aí. Beleza. É um motorzinho também, né? Isso. Ele é um motorzinho. O cabeçote é preso no cilindro de alumínio e faz o mesmo procedimento, faz a leitura da fita cassete, que é metal, né? Sim. Ô, Matheus. Sim. Outra coisa também, eu já desmontei uma bomba dessa de veículo, só que ela possuía rotor com escova. É interessante. Como que você vai ter uma escova para gerar faísca dentro do combustível passando dentro dela? Então, aí que tá. Eu acho que o combustível não deve deixar gerar faísca, entendeu? A gasolina não deixa não, né? A gasolina é sob evaporação, né? Exatamente. É pulverizada. Só que aí a gente tem que pensar uma coisa aí. Isso aí é meio perigoso realmente. Por quê? O combustível em si, ele não é tão perigoso. O combustível ele não é explosivo, ele é inflamável no estado líquido, né? Mas imagina aí um tanque vazio. O tanque vazio é uma beleza para explodir, porque ali dentro tem vapor de combustível. Então isso aí é muito perigoso. Essa questão das escovas dentro de um motor, dentro de um tanque que poderá ficar vazio. Ó, é a primeira vez que eu ouço falar nisso. Todos os motores que eu vejo são sem escova. Eu tenho medo desse tipo de carro aí. Depois Na hora que eu vi também, eu fiquei capcioso. Qual carro que é? É um Astra. Astra? Que doideira, hein? Essa é nova para mim. E olha que eu mexo em tudo. Mas dessa aí eu nunca vi, não. Ô, Matheus. Oi. Eu posso pegar um motor, eu consigo pegar um motor monofásico e rebobinar ele para trifásico? Boa pergunta. Ótima pergunta. Ó, eu não vou saber... Ô, Pedro, você consegue desde que o número de ranhuras caiba no esquema elétrico do motor desejado. Eu acho que não dá, não. Nossa amiga respondeu. Olha, do ponto de vista construtivo, qual que eu acho que é o problema? As ranhuras, o número de ranhuras me dá ali um ângulo em cada bobina, tá? Se esse ângulo bater entre o motor trifásico e o motor monofásico, beleza. A carcaça é uma só, ela vai ser praticamente a mesma, que é o que nosso colega acabou de falar. Se esses ângulos não baterem, eu acho meio complicado. Você pode até conseguir, mas você não vai ter um motor aí bem projetado, não, tá? Quando queima o motor, quem trabalha na área aí, você manda enrolar o motor, nunca mais esse motor é o mesmo. Por mais caprichoso que o cara dê manutenção no motor, nunca mais ele é o mesmo. Quando você tem um motor aí original da fábrica, que ele é enrolado lá, bonitinho, por máquina, né? Contado as bobinas certinhas e tal, você tem ali um equilíbrio de fases, por exemplo, do motor trifásico, muito grande. É um equilíbrio muito grande. E quando você queima o motor e manda rebobinar esse motor, ou enrolar novamente, nunca mais ele vai atingir aquele equilíbrio, tá? Então, quando você fala em rebobinagem, é uma coisa que, mesmo se você fizer igual, já não vai ficar igual. E levando em consideração que a carcaça pode ter esses ângulos diferentes nas bobinas, então é um negócio que não é aconselhável, não. Beleza? Você desculpa estar te atrapalhando a sua aula, mas é uma outra dúvida aqui. Em um motor trifásico e uma das bobinas estiver consumindo maior corrente que outras duas, que problema que ele está tendo? Ó, isso aí é uma coisa normal, esse desequilíbrio, pequeno desequilíbrio. Você comprar um motor novo, ele já vem com esse desequilíbrio, tá? Um pouquinho. Se você rebobinar esse motor, esse desequilíbrio vai aumentar, certo?
No caso, se tiver muito grande, provavelmente em algum local da sua bobina você está com curto-circuito. Quando você tem um curto-circuito no meio da bobina, é como se você diminuísse a quantidade de espiras da bobina. Se você diminui a quantidade de espiras da bobina, você mexe na indutância da bobina. Quando você está mexendo na indutância desse indutor, dessa bobina, você automaticamente está mexendo com o quê? Com a corrente, com a reatância indutiva, tá? Então, provavelmente, se esse desequilíbrio estiver muito grande e se esse motor estiver enrolado corretamente, você está com um curto-circuito aí dentro dessa bobina. Ô, tá? Matheus, dá para fazer um teste que é o seguinte, se você pegar um multímetro que tenha bem precisão com resistência, por exemplo, se você pegar um multímetro baratinho, vai te acusar lá que você tem 0,1 ohms, que vai ser praticamente um curto, mas se você pegar um multímetro que é de boa qualidade, você consegue medir essa resistência com mais precisão, é só você fazer a medição das fases equilibradas. Se as 3 fases estiverem equilibradas, ok, a corrente vai dar igual para as 3. Se não, você tem um problema de enrolamento aí. Ô, Roberto. Oi. Aquela bobina de partida, ela não tem resistência maior do que as outras, não? Então, depende da construção. Se é a bobina auxiliar ou se é a bobina principal. Se for monofásico, a bobina de partida, o enrolamento auxiliar não é igual aos outros, não. Ele é muito diferente. Muito diferente. Então, dá uma resistência muito maior. Ele é muito diferente. Ele não vai ser igual, não. Agora, o que eu aconselho fazer? Tá com dúvida de motor assim? Passa o megômetro. Passa o megômetro entre as fases e a carcaça. Qualquer curto que tiver ali fechando, alguma coisa, ele vai disparar ali. O megômetro dispara mesmo. Se tiver um ferido ali, o verniz do condutor da bobina, ele vai disparar ali, porque o megômetro ele joga uma tensão muito grande na bobina justamente para testar qual é o isolamento dela. Então, quando você está em dúvida do motor assim, a gente passa o megômetro. Não sei se você tem o megômetro aí, mas ele é muito útil nesse momento. Beleza? Pessoal, então vamos continuar aqui. Então, a gente estava falando do entreferro. Então, nós temos a permeabilidade magnética do entreferro. O que é a permeabilidade magnética que a gente estava falando? É a facilidade desse material de manter as linhas magnéticas em seu interior. E a permeabilidade magnética do entreferro, geralmente ela é de quem? Do ar. Ela é chamada μ0. E ela é a referência de todas as outras permeabilidades, tá? A gente vai entender por que disso aí daqui a pouquinho também. E ela tem um valor constante. Opa, tá faltando coisa aqui. O valor constante tá errado. 4π. π vezes 10 a menos 7. Agora ficou certinho. Isso aqui padrão, tá, gente? Sempre que a gente pegar aí um entreferro com ar, nós vamos usar essa constante. Isso aqui vocês podem até tatuar no braço, aí vocês vão mexer com circuitos magnéticos, com máquinas elétricas. Isso aqui você usa demais, tá? Usa muito mesmo. É a constante aí μ0, que é a constante do ar de um entreferro, né? De ar. Ou de qualquer tipo de coisa aí no ar. É importante observar que todo fluxo que entra em uma superfície de volume específico deverá sair dessa mesma superfície. É aquilo que a gente já falou, né? Todas as linhas magnéticas que estão saindo aqui da minha bobina, elas estão retornando. Todas. Sai uma, sai duas, sai o N, tá? Caso alguma dessas bobinas seja interrompida, o fluxo magnético para por total. Tá? Isso aí é um fenômeno que acontece. Bem raro, acho que é mais laboratorial mesmo, que na vida real é difícil de acontecer isso. Interromper um fluxo magnético é uma coisa bastante complicada. Haja visto que, né, esse fluxo magnético aí, ele não é igual uma corrente elétrica, que você consegue quase que zerar, quase que cessar essa passagem de corrente elétrica. O fluxo magnético não.
Mesmo se você colocar uma borracha ali, ele vai ter um fluxo magnético. Você vai colocar o ar, ele vai ter o fluxo magnético. Você vai colocar vácuo. Não existe corrente elétrica no vácuo, mas você existe ali um fluxo magnético, tá? É só aí uma teoria que nós aqui praticamente não aplicamos. Matheus. Sim? O zero, a unidade de medida é o que mesmo lá? O HM? Henry por metro. Henry é a unidade de medida de indutância, tá, gente? Quando você vai comprar um indutor para colocar no seu circuito, você vai chegar lá na Eletrodil, ou lá em qualquer loja que tiver aí, fala assim, ó, dá um indutor aí de 2 mH ou de 10 mH, tá? Do mesmo jeito que de resistência Ohm e de capacitância Faraday, Henry é de indutância, tá? E nós vamos calcular a indutância das bobinas. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá e calcular as indutâncias das bobinas. Por que a indutância da bobina ela é tão importante? Ela é importante do ponto de vista magnético, mas ela é importante também do ponto de vista elétrico. Porque, de acordo com a indutância dessa bobina, quando eu aplicar ali uma corrente alternada nela, eu vou ter o quê? Uma reatância indutiva, certo? Então, essa reatância indutiva é como se fosse a resistência, entre aspas, que o indutor faz a passagem de corrente elétrica. Beleza? E aí nós vamos entrar na outra unidade de medida. Deixa eu só chegar numa aqui. Eu não coloquei ela aqui. Então, vou colocar ela aqui, ó. Que é a unidade de medida, ou a fórmula mais importante do circuito magnético, tá? Quando você fala aí de fórmula de circuito magnético, essa aqui é a mais importante. Força magnetomotriz é igual ao fluxo magnético. Vamos ver se está aqui. Tá aqui. Vezes a relutância magnética. Essa forma aqui, ó, é a mais importante para a gente trabalhar no circuito magnético. E a gente vai fazer analogia a ela, a lei de Ohm. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender. Do mesmo jeito, quando a gente estudou lá a termodinâmica, tinha os circuitos térmicos, né? Que tinha condutividade térmica de cada material, que a gente colocava lá, né? Ah, material metálico tem tal condutividade elétrica, e tem um ar que tem outro tipo de condutividade elétrica. Na verdade, o ar é convecção, né? Condutividade elétrica é só em material maciço. E ali você usava alguns resistores para simbolizar essa resistência de passagem de calor. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos simbolizar o quê? A relutância, ou seja, a resistência, entre aspas, de passagem do fluxo magnético. Tá? Então nós temos aí, ó, essas duas formulazinhas, que são as fórmulas de quem? Da força magnetomotriz. Conhecida como FMM, essa força magnetomotriz, ela é onde tem a origem o campo magnético. Então, a força magnetomotriz, ela nada mais é do que a minha bobina, tá? Tanto é que ela depende de duas variáveis. N, que é a quantidade de espiras. Ó, aqui embaixo, né? E I, que é a corrente. Então, de acordo com a minha quantidade de espiras naquela bobina e com a minha corrente naquela bobina, eu vou ter ali uma força magnetomotriz. Então, a gente sempre representa a força magnetomotriz aqui, ó. Força magnetomotriz, tá? Que é a corrente e as espiras. É como se fosse uma fonte magnética, tá? Vamos colocar assim a grosso modo. Num circuito eletrônico eu tenho o quê? Uma fonte de tensão, né? Uma fonte que alimenta todo o circuito. Aqui é a mesma coisa. A minha força magnetomotriz é como se fosse uma fonte magnética. É aqui que está sendo criado o meu campo magnético. Tá? De acordo com todas aquelas leis que a gente viu lá. Lei de Faraday, lei de Lenz, tá? Aquelas equações de Maxwell que vocês viram lá em eletromagnetismo.
todos aqueles fenômenos, aquelas teorias foram aplicadas aqui para se construir os circuitos magnéticos e as máquinas elétricas, tá? Então, ó, tá falando aqui tudo que eu já falei, que é o produto entre a corrente e o número de espiras, tá? Esse campo magnético é denominado força magnetomotriz ou FMM. Unidade medida, número de espiras. Pode colocar E, beleza? Que é o quê? Não tem unidade medida, né? É quantas espiras tem ali aquela bobina. A corrente a gente vai trabalhar sempre com ampere, ou seja, a força magnetomotriz é o quê? Ampere espira. Circuito com entreferro. Dispositivos que contêm elemento móvel possuem um ou mais entreferros de ar em suas composições. Vou dar um exemplo de entreferro móvel. Olha aqui, ó. Isso aqui é um entreferro móvel. Tem uma bobina circulando uma corrente com uma força magnetomotriz sendo induzida aqui, tá? Essa força magnetomotriz faz o quê? Surgir um campo com fluxo magnético, tá? Esse fluxo magnético tende ao quê? Atrair esse entreferro móvel aqui, ó. Olha o entreferro móvel aqui embaixo. Alguém me dá um exemplo disso aqui? Onde que isso aqui é usado? Contator. Solenoide. Transformador? O transformador em si, ele não tem um entreferro móvel, tá? Ele é fixo, o entreferro dele aqui é fixo. Mas o contator, sim. Esse aqui é usado no contator. Isso aqui também é usado. Na verdade, isso aqui é usado em qualquer eletroímã, tá? Esse princípio aqui é usado na válvula solenoide, tá? Quando você alimenta, ela puxa o núcleo ali para cima. É como se fosse ali um entreferro móvel. Isso aqui é usado. Quem já foi em banco, próxima vez que for no banco, repara lá na porta. Como que aquela porta é fechada? É assim, tá? Quando você abre a porta, você movimenta isso aqui, ó. Isso aqui está grudado na porta, ó. E esse circuito magnético está lá na fechadura. Quando você encosta a porta aqui, ó, essa força magnética aqui é tão alta que você não consegue separar esses dois entreferros, tá? Não consegue. A força magnética, o fluxo magnético sobe demais quando você encosta aí. Então é usado em trancas magnéticas, correto? Em eletroímã, quando você vai lá na laminação lá, que estão carregando o tarugo lá no eletroímã. Isso aqui é um eletroímã, pessoal. Se você for parar para pensar, ó, se ele fosse circular aqui, 360 graus, isso aqui é um eletroímã. Quando a sucata vem aqui embaixo, o que ela faz? Ela fecha o circuito magnético e trava aqui. Por isso que o eletroímã carrega lá não sei quantas toneladas, né? Então, essa força magnética aqui, quando a gente fecha o circuito magnético, ela é muito elevada. Muito elevada. Tá? Matheus. Oi? É isso aí que você falou que não tem segurança, no caso de faltar energia, né? Aí cai. Exatamente. O que acontece? Esse fluxo magnético, ele só vai existir se eu tiver a bobina com as voltas, né, com as espiras. Obviamente, a bobina não vai desaparecer. E se eu tiver quente, ó. Matematicamente falando, esse cara aqui, ó, a corrente elétrica. Quando falta energia, o que eu faço? Corrente elétrica vai para zero. Corrente elétrica aqui vai para zero. Se a corrente elétrica é zero, número de voltas vezes zero, a força magnetomotriz é zero. Se a força magnetomotriz é zero, o fluxo magnético é zero, porque a relutância já está do material. Se o fluxo magnético é zero, eu não tenho atração nenhuma e o eletroímã cai lá, a sucata no caso, né? Que estava grudada lá no eletroímã cai. E o eletroímã, ele é uma carga indutiva, e né, por ser indutiva e de alta potência, é muito difícil de você ter no break ou ter sistema de segurança que alimente esse eletroímã, tá? É muito complicado, porque aquilo ali puxa
é uma carga que consome bastante energia. Então, eu nunca vi. Pode ser que exista, e eu acho que até que exista sim, algum no-break de eletroímã. Mas, provavelmente, o no-break seria mais caro que o próprio eletroímã. Então, o ideal é o quê? Isolar a área debaixo do eletroímã e não deixar ninguém passar ali. Né? Vocês que estão aí, ó, vão para a área, vão para a indústria, fique longe de eletroímã, gente. Fique longe. Já aconteceu muitos e muitos acidentes que eu já ouvi falar, inclusive em empresas que eu já trabalhei. Lá na Ceafal teve uma vez que aconteceu acidente, na própria Gerdau. Então, é muito comum esse tipo de acidente. Fuja de eletroímã. Debaixo de jeito nenhum. E se você puder manter ali um raio de segurança ali, não fique perto de eletroímã, ok? Gente, Matheus, oi. a fórmula de baixo aí, força magnética motriz, é o número de espira vezes corrente. Isso. Essa em cima aí é o quê? É permeabilidade, esse símbolo aí? Isso aqui é o fluxo magnético. Aqui, ó. Esse é o fluxo magnético. E esse aqui é a relutância magnética. A relutância, beleza. Daqui a pouquinho nós vamos ver, calcular direitinho a relutância, beleza? Pessoal, vamos dar uma pausinha agora. Daqui meia horinha a gente volta, ok? Beleza. Beleza. Beleza, então. Quem me pediu material, eu vou colocar o material lá agora no grupo. Beleza. Professor, boa noite.